Olá, amados! Eu sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman. E nosso tema de hoje, eu diria que é algo que está bem no centro do coração de Deus. E é um tema que eu creio que pode, inclusive, mover montanhas do lugar. É um tipo de tema, ou aquele tipo de tema, que inclusive pode fazer portas que estão trancadas se abrirem. Especialmente porque é algo que está bem no centro do coração do nosso poderoso Deus. Então, o nosso tema de hoje, eu creio que é algo que agrada sumamente a Ele. Hoje falaremos sobre o louvor, que também tem muito a ver, ou tudo a ver, com o que chamamos ação de graças. Bem, o Dia de Ação de Graças está chegando. Em 2 dias, celebraremos esse dia tão importante para muitas culturas. E nós pensamos então, para que temos esse dia no ano? Por que esse dia está tão marcado no calendário? E podemos aprender com isto, com essa data que se chama Dia de Ação de Graças. E, principalmente, será que esse dia está marcado para ser somente um dia ou o único dia do ano em que devemos adorar o nosso Deus, ou agradecer-lhe, ou reconhecer pelo muito que ele tem feito por nós? Em geral, por que existe esse dia de ação de graças? Então, vamos começar com algumas breves definições para ver se entendemos o todo desse tópico. Está bem? Então, começaremos vendo que ação de graças tem muito a ver com agradecimento ou com reconhecimento do que ele é. Por isso, eu declaro aqui que é algo que Deus muito ama, ou algo que ele ama mais, que é o louvor. Vamos ver então o que diz o Salmo 22:3, porque este salmo fala diretamente acerca deste aspecto. Então, lemos assim: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus habita, ele vem, ele é atraído, ele fica porque ele quer ficar. Aonde? No meio do seu povo, daqueles que se chamam pelo seu nome, ou seja, a sua igreja, aqueles que o buscam, aqueles que creem nele, aqueles que dependem dele diariamente, ou seja, o povo dele, aquele que tem o sobrenome de Deus, como dizemos na nossa cultura, ou seja, os que se chamam pelo nome de Deus, ele se agrada muitíssimo em receber este louvor, em ouvir, em desfrutar dele, e por isso responde vindo e habitando entre este mesmo povo que o louva ou que o adora. Vejamos que a partir daqui, o texto não está fazendo acepção de que esse povo tem que ser muito grande ou pequeno, que tem que ser de tal ou tal cultura, tem que ter esse ou este comportamento. O texto não faz nenhuma referência e não mostra nenhuma acepção. A única condição que vimos aqui é que este povo é identificado por adorar ou louvar o nome poderoso do nosso Deus. Isto é o suficiente para que Deus decida ouvir, aceitar e, ademais, vir e habitar com o seu povo. Agora vamos ver que nesse contexto o que significa a palavra habitar. Então, por causa do nosso tempo, eu tomei 2 ou 3 conceitos apenas porque gostaria de compartilhar com vocês o que eu penso sobre isto. Então, eu encontro aqui que habitar é o mesmo que estabelecer-se, ou se estabelecer no meio do seu povo. É como um grande acampamento, todo mundo tem a sua cabaninha, então Deus vem atraído por este louvor que tanto lhe agrada, e então ele arma a sua cabana, a sua grande cabana, no meio, bem no centro do seu povo, porque o texto diz no meio que eu entendo é o centro do seu povo. Ele é atraído pelo louvor, decide habitar e estabelecer-se
e morar com seu povo no sentido de permanecer com ele. São duas ou três diferentes definições relacionadas com habitar. Para passar adiante, eu só vou repetir. Deus ama muito essa atitude, que na verdade é uma decisão consciente de levantar a nossa fé, o nosso coração e dizer: Senhor, tu és o grande Deus, és o Deus sobre todos os deuses, és o único para quem nada é impossível. Eu reconheço isto e por isso eu te louvo com todo o meu coração. Quando Deus ouve isto, ele é profundamente atraído e vem. E a Bíblia diz que ele vem disposto a habitar, porque o texto aqui diz: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Ele vem disposto a habitar. E então, para ajudar-nos a entender um pouco mais, encontro que habitar é estabelecer-se, é morar entre um povo específico e é permanecer entre eles. Este primeiro ponto já me revela um grande privilégio que temos nós, simples mortais, de ter o nosso poderoso Deus disposto a habitar permanentemente no nosso meio. E eu me sinto muito abençoada por isso. Agora vamos ver que tipo de louvor Deus realmente pode receber. Lemos nesse verso anterior que ele é atraído pelo nosso louvor, não importa de que maneira, cantando, escrevendo, dramatizando, pregando, orando, diferentes expressões, não importa como, ele é atraído. Agora, será que Deus recebe qualquer tipo de louvor feito de qualquer forma, impensadamente? Ou será que ele aceita aquilo que dizemos a outras pessoas como sendo também para ele? Qual será que é realmente o louvor que ele espera receber de nós? Será que esse louvor tem algum tipo de qualidade especial? Então vamos ver que a primeira condição que Deus espera encontrar neste louvor é que este deve ser um louvor incondicional. O que a gente quer dizer com isso de incondicional? De acordo ao nosso contexto, incondicional é algo sem condições, sem medir nenhum tipo de condição. Ou seja, não dependemos da condição em que estamos ou pela condição pela qual passamos para louvá-lo, como diz aqui a palavra, certo? Ou seja, em outras palavras, devemos louvá-lo quando estamos bem, mas também quando estamos mal. Quando temos tudo ou quando não temos nada, quando temos muitos amigos ou quando todo mundo nos abandona, quando todos são favoráveis ou quando os inimigos se multiplicam, quando as portas se abrem, mas também quando se fecham, de forma incondicional, porque as nossas condições mudam, porém o nosso Deus jamais. Por isso, como não vamos louvar as condições e sim ao Deus que está sobre elas, então o que nos resta fazer é que dizer-lhe, como sempre dissemos: Senhor, tu és grande e poderoso, mesmo que ao nosso redor as coisas estejam uma tremenda desordem. É necessário continuar reconhecendo a sua grandeza, mesmo quando as portas não se abrem. É necessário continuar declarando o seu poder, mesmo quando as nossas respostas não chegam, ou seja, incondicionalmente. Este é o louvor que Deus espera receber e aquele que realmente o agrada. E, ademais, em todo o tempo. Ou seja, não é algo circunstancial. Não devemos louvá-lo somente quando tudo está bem, favorável, fácil e bonito. Não, não, não. Devemos louvá-lo mesmo quando não há nada à volta, mesmo quando tudo se torna trevas. Em todo o tempo, ou o tempo todo, sem medir situações, sem medir os passos, sem medir o esforço. Ou seja, parece que há condições para que o nosso louvor seja aceitado ou aceito. Agora, por que eu digo que há condições? Porque a Bíblia também diz que há aqueles que o adoram ou o louvam somente de palavras, somente de boca, somente de língua, como dependendo da tradução que se lê.
Então, quando a Bíblia diz que há aqueles que o louvam somente de palavras, é porque há aquele tipo de louvor que não pode ser aceito, porque não vem desde o fundo do coração. O espírito do homem não se derramou diante de Deus, a alma da pessoa não se derramou ali. Então, é algo superficial, talvez meio medíocre, não aceitável. Por isso, há um louvor que Deus espera. Primeira condição, incondicional. Segundo, é um louvor que deve durar todo o tempo, ou em o tempo todo. Veremos então o que diz o Salmo 34:1 sobre isto. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Ou seja, parece que esse texto nos mostra aqui um desafio. O salmista disse: bendirei, não apenas hoje, porque eu tenho provisões, mas eu vou fazer isso, vou continuar fazendo a mesma coisa. Que coisa é? Bendizer ao Senhor em todo o tempo. E podemos mudar um pouco as expressões de geração em geração, para todo sempre, até o fim da minha vida. São formas diferentes de expressar este em todo o tempo. E a propósito, a palavra bendizer aqui, se lemos a palavra de outra forma, bendizer é dizer bem sobre alguém, certo? É falar bem da pessoa, é dizer coisas positivas sobre ela, é reconhecer suas qualidades. E Deus ama quando nós podemos reconhecer seus atributos. Deus poderoso, Deus fiel, Deus sábio, Deus eterno, perfeitamente santo, justo, que nunca se equivoca, nunca se engana, nunca se atrasa, nunca se confunde, nunca esquece suas promessas. São qualidades e atributos de Deus mesmo, que nenhum de nós tem, porque são tão perfeitos, certo? Devemos, sim, tratar de santificar-nos e desenvolver essas mesmas qualidades de Deus, mas eu creio que, eu espero algum dia chegar a um nível realmente mais alto. Porém, o nosso Deus, ele é absolutamente perfeito em todas as coisas e agrada muito quando o bendizemos, quando dizemos bem sobre ele, quando falamos bem dele, referindo-nos aos seus atributos poderosos. Então, em todo o tempo. A expressão em todo o tempo também é entendido por em tempo e fora de tempo, como a mesma Bíblia menciona em seu contexto. Vamos ver o que diz Efésios 5:20, dando sempre, ou seja, a palavra sempre outra vez, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em todo tempo ou sempre. Agora veremos esta palavra sempre. A que será que se refere a palavra sempre? Ou seja, o sempre é quase um sinônimo de em todo o tempo. Sempre, hoje, amanhã e também futuramente. Hoje, quando tudo está bem, e amanhã, quando talvez não esteja tão bem, ou vice-versa, em todo tempo ou sempre. Ou seja, a forma incondicional com que Deus espera soa como uma espécie de condição, certo? Em todo tempo. Agora, a expressão particular que tem a ver muito com o incondicional, que é em todo tempo, se refere especificamente a aqueles momentos em que pensamos que não podemos ou que não podemos mais, ou aquelas situações que nos parecem ir além do que nós podemos suportar, ou aquela situação que parece ser muito mais alto, muito mais profundo do que podemos entender, ou aquela classe de necessidade que parece que vai além do que podemos alcançar. O caso é que quando a Bíblia diz que devemos louvá-lo, ou adorá-lo, ou expressar, ou fazer ações de graça, ele espera, é uma expectativa, um desejo de Deus, que isto seja em todo o tempo e não apenas quando algo está bem. E vimos então que segundo a segunda carta a de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nos menciona exatamente isso. Há tempo e fora de tempo, deves fazer algo específico para Deus, que é o que vamos ver aqui. Segunda carta de Timóteo,
de Paulo a Timóteo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Essa expressão, quer seja oportuno, quer não, a palavra oportuno aqui é uma palavra positiva, ou seja, quer seja possível ou não, quer seja favorável a ti ou não, quer seja algo que se inclina para ajudar-te ou não. Ou seja, quer seja algo positivo, e esta palavra ou não, ou quer não, refere-se ao negativo. Ou seja, quando tu podes e quando pensas que não pode, quando tu tens e quando não tens, quando tu crês que estás fazendo e quando te decepcionas. Ou seja, quer seja oportuno, quer não, quando é fácil e quando é difícil. Prega a palavra, insta. Então, esse termo eu tiro aqui separadamente, somente para fortalecer a expressão que eu já mencionei aqui em cima, em tempo e fora de tempo, porque é uma palavra que sim, está mencionada na epístola de 2 Timóteo, porém, é uma palavra que se aplica a todo tempo, e eu creio que até hoje, em nossas próprias vidas, devemos adorar o Senhor a tempo e fora de tempo, quer a circunstância seja oportuna para nós ou não, porque é o que Deus espera. Vemos também que a ação de graça, o nome, o título, ação de graça, tem uma base bastante forte, tem um fundamento bastante sólido, e esta base vem da palavra grega charis. Charis é literalmente graça, e como conhecemos em muitos outros contextos, e se aplica de muitas formas. Porém, o que quero mencionar aqui é que a palavra charis origina esta palavra eucharistias, que em português seria eucaristia. Que é eucaristia? É literalmente dar graças. E daí dessa expressão vem o dia de ação de graças. Ou seja, dia de ação de graça não está tudo contido aqui, é somente o dar graças ou ação de graças, porque eucaristia é literalmente dar, ou dar, ou estender graça, ou dar graça no sentido de reconhecer e, ao mesmo tempo, de agradecer um favor de alguém. É uma palavra que se aplica bem ao termo, portanto, eucaristia ou eucharistias é literalmente dar graças. Também a palavra charis origina esse segundo termo grego muito bonito, que é literalmente eucharistel. Eucharistel, literalmente, se traduz por ser agradecido ou eu agradeço. Em grego, os verbos pessoais se aplicam, se juntam na parte final da palavra. Então, dependendo de qual pronome pessoal está aqui no final, sabemos quem está falando. Neste caso, este ômega indica a primeira do singular, que é eu. Neste caso, então, é eu agradeço. Aí simplificamos dizendo ser agradecido ou simplesmente agradecer. Eu coloquei essas duas palavras aqui só para fazer um pouco de diferença. O eucharistias, dar graças, porém o eucharistel, ser agradecido. Eu gosto muito dessa primeira eucharistia, porque daí eu encontro este ação de graças. Porém, o eucharistel tem muito mais sentido para mim, principalmente em alguns aspectos da nossa vida, porque fala do ser agradecido. Não fala do estar agradecido. Eu sei que você lembra isso lá da escola. O verbo ser ou estar traz uma certa diferença, certo? O ser fala de um estado permanente. O estar de um estado temporário. Neste caso, o eucharistel aqui se inclina ou indica o ser, que é um estado permanente, agradecido. Ou seja, quando eu digo eu estou agradecida, que é um termo temporal, pode ser que eu esteja agradecida agora, mas amanhã eu já não vou mais estar, já estou aborrecida, já estou duvidando, já perdi o interesse. Porém, quando menciono o ser, que é o estado permanente, eu falo do que eu sou agora, naturalmente. Essa é a minha natureza. Eu sou agradecida ao Senhor, ainda que eu não veja o que gostaria de ver. Eu continuo agradecida, ainda que eu não tenha o que gostaria de ter. Porque esse ser, já deixou de ser um estado momentâneo para ser a minha natureza.
ou seja, quer tudo esteja bem ou tudo mal, a tempo oportuno ou não oportuno, ou que seja favorável ou desfavorável, o ser, que é uma natureza, um estado permanente, permanece firme e não se move do lugar. O ser agradecido, neste caso, tem muita importância. E sabe, irmãos, o nosso louvor não pode ser duradouro, permanente ou muito menos eterno se nós não somos, verbo ser, permanente, se não somos agradecidos. Existem pessoas que interpretam muito mal este verbo e pensam que o ser agradecido lhes dá o direito de ser agradecidos hoje e amanhã ser murmuradores, de expressar gratidão hoje e amanhã fofocar, de expressar essa imensa gratidão a Deus hoje e amanhã dizer uma mentira. Não, essa palavra eucharistel não nos dá nenhuma brecha, nenhuma oportunidade, nenhum direito de mudar a nossa natureza espiritual e emocional, inclusive, e psicológica também, de estado. Ou seja, a palavra em si já determina o que nós devemos ser e para o que fomos chamados. Fomos chamados para ser eternamente agradecidos ao nosso poderoso Deus, porque tendo ou não tendo, entendendo ou não, podendo ou não, Ele, o Deus soberano, continua sendo poderoso e não muda com as nossas circunstâncias. Então, a palavra charis, que é a base, que é o fundamento de Eucharistias e Eucharistel, devem fazer parte da nossa vida. Porque se eu não sou um Eucharistel, se eu não estou debaixo desta cobertura do ser agradecido, jamais poderei praticar a Eucharistia, que é o dar graças. Porque que tipo de graça, que tipo de agradecimento eu vou fazer se eu não sou agradecido antes? Não há como harmonizar essas duas palavras se estou em estado diferente do que o Eucharistel fala sobre mim e minha nova natureza em Cristo. É certo que há momentos em que nem sequer podemos entender as coisas, porém isso não nos dá o direito de murmurar, de criticar, de abrir a boca contra Deus, de blasfemar. De nenhuma forma não temos o direito. Somos chamados, somos salvos e somos transformados para ser agradecidos, muito mais que estar agradecidos. Vemos também que a palavra ação de graças, ela é dividida, como você vê, em duas partes principais. A primeira é a palavra ação. Que é uma ação? No nosso idioma sabemos, temos uma ideia, então isso nos vai ajudar um pouco. Então entendemos que ação, seja uma espécie de trabalho, fazemos algo, uma ação. Também pode ser entendido como uma atitude. Também é um hábito, e essa parte eu gosto mais, porque um hábito é uma coisa que veio como resultado de uma série de repetições, se transformou em um hábito e que influencia diretamente o nosso comportamento. Se eu não tenho o hábito de dizer por favor, se eu não tenho o hábito de dizer obrigada, então, como é que eu vou ser? Eu vou ser talvez meio assim, muito desagradável, certo? Porque o meu comportamento não está habituado a dar graça nenhuma. E se eu não dou graças a outros dizendo obrigado, por favor, como é que eu vou dar graças a Deus? Que tipo de ação de graças será esta? Então, o caso é que a ação, a primeira parte da palavra se refere a trabalho, atitude, hábito influenciando o comportamento. Também chega a ser um esforço, porque às vezes, honestamente falando, nem sequer temos vontade de orar. Não é assim? Eu não sei vocês aí, mas às vezes só a graça de Deus para eu colocar na minha cabeça que eu preciso fazer o devocional do dia e não posso pular aquele dia de devocional, porque no calendário de Deus a gente não tem nenhuma férias, nenhum dia de férias para não orar, nenhum dia de férias para não meditar na sua palavra. Ou seja, temos que nos esforçar mesmo quando não temos vontade de dar graças ou de orar. Chega inclusive a ser um sacrifício de ação de graças. Por que eu digo isso? Lembram, por exemplo, de Paulo, lá em Romanos 12, ele disse, apresentai vossos corpos como sacrifício.
vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Então, o Paulo nos dá ali uma lição completa no único versículo, porque ele usa a palavra sacrifício, falando de corpo, certo? Apresentai vossos corpos como sacrifício. Porque a nossa carne, na verdade, é dificílimo de se controlar, muito difícil. Para começar, a carne nunca se converte. Se não usamos a nossa habilidade espiritual, que não é bem nossa, se não usamos a graça de Deus para subjugar esta carne, e vamos sair destruindo tudo pela frente, a começar por nossa vida. Então, Paulo diz, faça um sacrifício, porque um sacrifício é mais do que uma simples vontade, é mais do que um pequeno esforço, é mais do que um pouquinho de luta. Um sacrifício é fazer mais do que normalmente fazemos. Um sacrifício demanda esforço, exige esforço, tenho que esforçar-me, tenho que obrigar-me, tenho que empurrar-me a mim mesma para fazer algo que Deus possa aceitar como louvor e adoração a Ele. Agora, logicamente que no Romanos 12, Paulo estava falando sobre muitas coisas, e uma delas que podemos enfatizar é como controlar-nos a nós mesmos, a fim de, no final, apresentar-nos como sacrifício aceitável, santo e agradável a Deus, anulando a influência da carne, as paixões, os desejos, de tudo isso que muitas vezes nos querem conduzir para o lado oposto. Porém, aqui, quando se fala de ação de graças ou de louvor ou adoração a Deus, a situação não é muito diferente, porque nesse ponto, o texto nos está, assim como inspirando a entender que para dar graças também precisamos fazer um certo esforço. Quando não temos vontade de orar, por exemplo, quando não temos muita vontade de estudar a Bíblia, quando não queremos muito fazer devocional, só queremos fazer outra coisa, queremos olhar televisão todo o tempo, queremos dormir o dia inteiro, não temos vontade, porque a carne aqui é nosso principal inimigo. Não vai perder tempo, Deus não está ouvindo. E nos quer desanimar. Então, Paulo diz, façam esforço. E, afinal, sacrifiquem-se para dar graças a Deus. Sem esta preguiça, sem essa frieza, sem essa indiferença que normalmente temos. Então, necessitamos dar graças a Deus mesmo quando não temos vontade. Esta é a parte final de todo o meu comentário. Agora, a segunda parte aqui é a palavra graça. O que seria isto? Como vamos entender? Vamos ver então que graças, nesse contexto aqui, fala sobre expressões voluntárias de louvor. Eu gosto muito disso porque essa palavra voluntária fala que nós devemos fazer algo por nossa própria vontade. Ou seja, ninguém nos está obrigando a dar graças. É algo voluntário, é algo grátis, é algo livre que oferecemos a Deus. Expressões voluntárias de louvor. E as expressões são muitas que podemos apresentar a Ele. Também graças aqui, neste contexto de ação de graças, é o reconhecimento que temos do nosso Deus. Como o reconhecemos? Como Deus grande, poderoso, santo, sábio, para Ele nada é impossível, enfim, tantos atributos que podemos mencionar em nosso reconhecimento sobre o nosso Deus. É também exaltá-lo. Quando dizemos todas essas coisas sobre Ele, levantamos o nosso Deus no mais alto que podemos. Também é reverenciá-lo. Quando nós mencionamos todas essas grandes, poderosas e perfeitas qualidades que Ele tem, o reverenciamos como único e exclusivo Deus sobre todo o universo inteiro, sobre todas as autoridades máximas. Ou seja, para nós não há nenhum outro que pareça com Ele, jamais. Também é gratidão, também é glória e, finalmente, é excelência. Ou seja, quando damos graças, estamos fazendo tudo isso, expressamos voluntariamente o nosso louvor, reconhecendo o grande que Ele é e o muito que pode fazer por nós. O reverenciamos enquanto mencionamos essas qualidades ou atributos que Ele tem. E, ao mesmo tempo, expressamos a nossa gratidão, certo? Porque, com certeza, assim como eu, quando você menciona essas qualidades de Deus para Ele mesmo,
você sente o seu coração se encher com uma imensa gratidão. E às vezes eu digo, Deus, a minha mente nem sequer pode entender direito como é que tu, tão poderoso, escolhestes a mim, um mísero mortal, certo? Não podemos entender, porque não há como assim comparar a nossa pequenez com a sua imensa grandeza, nossa multidão de falhas com a sua imensa perfeição, a nossa vida limitada, contada apenas em alguns anos, enquanto ele é infinitamente eterno. Ou seja, não há como. Porém, quando mencionamos, o nosso ser se enche de gratidão, porque um Deus tão superior, tão autossuficiente, vive no meio de um povo tão simples como nós. E levantamos a sua glória, porque sem dúvida ele é o Deus da glória, como diz a sua palavra. E ademais conhecemos e reconhecemos, ou seja, conhecemos e voltamos a conhecer a sua eterna excelência de Deus eterno, que nunca vai mudar, nunca vai morrer, nunca vai desaparecer, nunca vai ser alguém diferente. Este é este Deus, o Senhor dos exércitos, que conhecemos e que será para sempre. Vemos também que o louvor a Deus inclui que agradecer-lhe em tudo e também por tudo, certo? Agradecer em tudo. Veremos então que a primeira carta aos Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, em tudo, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Agora vamos ver duas coisas interessantes. Primeiro, o texto aqui diz em tudo, e não por tudo, certo? Em tudo independentemente das circunstâncias, continuamos dando graça. Damos graça em todo o tempo, em todas as situações, em todas as épocas, em todos os momentos, enfim, dando graças em tudo. A segunda coisa é que o texto afirma que esta é a vontade de Deus. Ou seja, Deus quer, Ele deseja, Ele anela encontrar-nos sempre dando graças. Às vezes sinto um pouco de tristeza, porque eu, às vezes, esqueço desse texto. Aparentemente, parece que eu esqueço. E então, quando esquecemos, o que acontece? Começamos a preocupar-nos, começamos a amargar o nosso espírito, começamos a sentir dor de cabeça, porque não vimos a solução, mudamos de humor, ou seja, estamos agora de mau humor, e alguns até perdem a fé, porque simplesmente esquecem de dar graças. E sabe, irmãos, este dar graças não depende da nossa condição emocional. Devemos dar graças mesmo quando não sentimos nada. Devemos dar graças quando não entendemos nada. Devemos dar graças, inclusive, quando ao redor nada é favorável. Então, essa ordem, ou esse chamado para dar graças a Deus, não depende da nossa condição emocional, não depende do nosso estado de compreensão ou condição psicológica, não depende da nossa vida social ou o que ocorre à nossa volta. O dar graças é uma decisão clara e voluntária e, ademais, incondicional, como já vimos no início, de reconhecer quão grande e poderoso é o nosso Deus. O louvor a Deus também inclui o bendizer o seu nome. O Salmos 96:2 nos diz: cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação dia por dia. Ou seja, cantai é uma expressão. A seguinte é bendizer. Agora é interessante, por que o bendizer nesse texto vem depois do cantar? Por que será? Porque eu penso o seguinte: é possível cantar sem bendizer ao Senhor. Aí eu vou outra vez àquele texto que diz que o meu povo, eu vou dizer de outra forma, há povos, há pessoas que louvam ao Senhor somente de lábios, como diz uma versão. A outra versão diz que existem pessoas que louvam ao Senhor somente de boca. Ou seja, dando a entender que é de boca para fora, como a gente fala assim no nosso português popular, certo? De boca para fora. Então, é possível cantar
sem bendizer. Ou seja, é possível cantar sem adorar. É possível orar sem adorar. É possível pregar sem adorar. É possível ensinar. É possível fazer a obra de Deus sem estar neste âmbito ou neste nível de adoração. Porque o bem dizer aqui, eu já falei no início, o bem dizer é dizer bem sobre alguém. Neste caso, vamos dizer bem, vamos falar bem de quem? Do nosso Deus. Vamos levantar seu nome, vamos estabelecê-lo claramente sobre nossas vidas, vamos deixar que todos vejam que quem está sobre nós, no comando de tudo, é o nosso Deus. Porém, é possível fazer obras, diferentes obras, inclusive ministeriais, sem realmente adorar. E isto Deus não quer. Por isso ele diz: cantai, mas também bendizei. Cantai, mas também adorai. Orai, mas também adorai. E fazei isso, mas também adorai. Então é necessário que essa atitude de bendizer ao Senhor, que é um sinônimo de adorar a Ele, esteja sobre todo tipo de obra, esteja por cima de todo tipo de obra que façamos. Existem pessoas que são perfeitas em fazer certas artes. Porém, quando observamos bem, se é que queremos observar, muitas delas só têm arte. Não tem realmente, não mostram essa profundidade de relação e de comunhão com Deus ao ponto de que a obra flui com uma nova realidade, vamos dizer assim, por causa da unção de Deus ali, por causa da sua presença que traz a unção. Então é necessário que tudo o que façamos e, sobretudo, tudo o que somos esteja debaixo desse nível poderoso e profundo da adoração ao Senhor, que o Espírito de Deus, que é o Espírito que nos leva a adorar, esteja sobre nós como nosso líder principal. Então, se nós cantamos e bendizemos ou adoramos, estaremos prontos para anunciar sua salvação para sempre. Ou seja, se o adoramos, estaremos prontos para fazer todo o restante. Então veja que há uma sequência. Toda obra que façamos, já seja cantar, dançar, pregar, ensinar, qualquer outra coisa que queiramos colocar aqui no lugar desta palavra, deve ser acompanhado pelo espírito de adoração ao Senhor. Quando o adoramos de verdade, verdadeiramente, então estamos prontos para fazer todo o restante da sua obra, e uma delas é pregar a sua salvação ou anunciar a sua salvação. Em outras palavras, nada mais será impossível fazer uma vez que estamos aqui debaixo desse estado pleno de adoração a Ele. O louvor também inclui o agradar-lhe com nossas palavras. Eu coloquei minhas, mas isso aqui é nossas, na verdade, né? Então vamos ver. Salmo 19:14 diz: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Isso aqui é uma oração, imagine-se. Imagina que vamos mentir para Deus. O que vamos dizer? Porque aqui a palavra é direto para ele. A ti, ó Senhor, o salmista aqui estava conversando com Deus e ele expressou seu desejo que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis. Bom, não vamos agora julgar o salmista, mas vamos colocar assim como um parênteses. Se eu digo a Deus uma frase como esta, uma oração como esta, talvez seja porque eu sei que não estou sendo agradável em minhas palavras. Então eu estou refletindo e digo: Senhor, o meu desejo é que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis. Isso é porque eu reconheço que não são nem as palavras da minha boca, nem a meditação, ou nem o que há no meu coração e os pensamentos que há na minha mente, nada é agradável. Por isso eu oro e soa como um pedido: ajuda-me, Senhor, eu quero que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis. Agora veja bem, se não somos agradáveis a Deus, o que é que somos então? Qual é o contrário de agradável? É desagradável, não é assim? Uma pessoa desagradável para outras não é bem recebida, não é escutada, não é aceita, não tem lugar entre os demais.
Honestamente, irmãos, eu não quero chegar a esse ponto de descobrir que eu sou desagradável a Deus, porque se eu descobrir isso, eu estou perdida. Então, para onde eu vou? Se eu não posso mais estar na presença do meu Deus, eu estou completamente perdida. Que o Senhor nos ajude a que esta parte seja uma verdade na nossa vida pessoal. Que Ele nos ajude a ser agradáveis, porque senão seremos desagradáveis e isto nos levará a uma total ruína, ou seja, não chegaremos a nenhum lugar sem Ele. Ou seja, o louvor também inclui ver o que há no nosso coração. Então, o que há em nosso coração? Mateus 12:34 nos chama a atenção a este detalhe sumamente importante e diz que a boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia diz, inclusive, que o coração é grandemente corrupto e muito enganoso. E termina o versículo dizendo: quem o conhecerá? Eu até me estremeço aqui, Deus meu, parece que eu também não conheço muito meu coração. Porém, na segunda parte do versículo, lemos assim: eu, o Senhor, conheço o coração, ou o coração do homem. Então, nós, de repente, não sabemos muito do que somos capazes, a menos que o Senhor nos mostre, a menos que Ele nos diga. Então, aqui eu trouxe essas 4 partes importantes que, para mim, seguem como em sequência. O louvor a Deus inclui agradecer em tudo ou em todo tempo. Bendizer o seu nome, que é um sinônimo de adorá-lo, adorar seu nome ou adorar a Ele. Agradar-lhe com minhas palavras, ou seja, o nosso vocabulário, o que dizemos com a nossa boca, deve agradar ao Senhor. E essa palavra está aqui com certeza porque muitos de nós talvez ainda tenhamos problemas com as nossas palavras. Existem pessoas, por exemplo, que chamam muitos palavrões, e isso não está bem, porque cada palavrão tem um significado espiritual destruidor. Essa é uma coisa que, se gastamos tempo analisando, vamos ver quanta maldição se traz para a própria vida com esses horríveis palavrões. Somente suja a nossa boca e também a nossa consciência, porque depois temos que pedir perdão e tudo isso, e então foi uma perda de tempo. Então, agradar ao Senhor com as nossas palavras é muito importante. A mentira também é outra coisa que faz a nossa boca muito suja. Então, é necessário pedir ao Senhor que nos ajude a não mentir, porque Deus não é Deus de mentira. Ao contrário, Ele é Deus da verdade. E a Bíblia diz que estando nele estamos livres. O pai da mentira é aquele outro lá que não é agradável e nem é bem aceito em nossas vidas. Por isso, é necessário tomar cuidado com o que falamos. Da mesma forma, as coisas que dizemos dos demais. Existem pessoas muito fofoqueiras. Existem pessoas que se dispõem a fazer divisão entre os outros. Inclusive, existem pais que dizem palavras de maldição para seus filhos. O que estamos fazendo nós com as nossas palavras? Como estamos usando a nossa boca? Será que essas palavras nos fazem ser agradáveis diante do nosso Deus? Ou desagradáveis, ao ponto de não ser ouvidos, ao ponto de que nossa oração não possa ser respondida? Isso é uma coisa muito séria para mim. Então, que Ele nos ajude a guardar o nosso coração, porque quando isto acontecer, então todos os nossos problemas terminarão, porque a Bíblia diz que de tudo o que devemos guardar, primeiro devemos guardar o nosso coração, não é verdade? Muito bem. Então, é fácil agradecer em tudo? Esta é uma das minhas perguntas mais simples aqui. Será fácil? Eu não sei como será para você, mas para mim, não é fácil. Não é fácil agradecer em tudo, usando esta palavra tudo aqui, né? Em tudo. Isso é uma coisa incondicional. Em toda circunstância, não é fácil. Às vezes queremos até murmurar, às vezes queremos ficar mudos, às vezes queremos ficar invisíveis, porque há coisas que nos aborrecem profundamente. Então, é fácil agradecer em todas as situações, em todo o tempo? A minha resposta pessoal é não. Não é fácil. Porém, é necessário
e é possível, porque Deus nos ajuda a fazê-lo. Por exemplo, quando uma pessoa é assaltada pelos delinquentes, não é fácil dizer, oh Senhor, obrigada porque eu fui assaltado. Não é fácil dizer isso. Se uma pessoa foi atropelada e está ferida, não é fácil dizer obrigado porque eu fui atropelado e estou ferido. Ou então em um momento de morte. Perder uma pessoa é muito, muito difícil. Não é fácil dizer obrigado, Senhor. Não é fácil. Não é fácil em momento de perda. Não é fácil uma pessoa que vive violência doméstica, por exemplo, dizer obrigado porque eu sou espancado ou espancada todos os dias. Inclusive, irmãos, eu creio que esta palavra em tudo é a expressão mais certa, porque há umas versões que dizem por tudo, ser agradecido por tudo. E eu não creio que esta palavra por, que é uma preposição, está bem localizada ali. Creio que a expressão e a interpretação correta é em tudo e não por tudo. No entanto, ainda que seja somente em tudo e não por tudo, mesmo assim, há circunstâncias em que não é fácil dizer obrigado. Há um pai de família que perde o emprego, não tem mais como pagar as contas, o aluguel está atrasando, alguém em casa está muito enfermo, as crianças não têm o material da escola. Como? Como é fácil? Não é fácil. É necessário e eu creio até que é possível, porém não é fácil dizer em tudo, obrigada, Senhor, porque tudo se está destruindo. Não é fácil realmente. Então, quando devemos dar graças a Deus? Somente no dia de ação de graças? Somente quando o nosso calendário especificou um dia, chamado Dia de Ação de Graças. Ali devemos dar graça e acabou para o resto do ano? Eu tampouco creio que é assim, não é assim? Então, em todo o tempo devemos dar graças, como diz aqui a pergunta e também como nos menciona o texto que já lemos anteriormente. Nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças é um dia muito famoso e um dia de grande influência. Inclusive, é um dia declarado como feriado. Nada abre no dia de ação de graças. Os bancos fecham, as escolas fecham, as repartições assim, de companhias grandes fecham e também das pequenas fecham. Os supermercados, alguns fecham desde o começo do dia, outros fecham a partir das 2 da tarde. Ou seja, todo o sistema normal muda. Até as companhias que recorrem os lixos também não trabalham no dia de ação de graças. Todo mundo toma o dia de ação de graças para dar graças a Deus, literalmente. A única coisa que me preocupa é, será que será este único dia do ano em que devemos dar graças? Então, como devemos dar graças a Deus? E como devemos entrar em sua presença? Como devemos dar graças, já vimos anteriormente, em todo o tempo e de forma incondicional. Agora, como devemos entrar na presença de Deus? Vamos ver que nos ensina o Salmo 100, versículo 4. Esse salmo diz entrar em seu santuário, e outra versão diz entrar em sua presença com ações de graças. O texto aqui não está dizendo se você estiver bem, entre com ações de graças, não diz assim. O texto não diz se você tem tudo e não necessita de nada, então você pode dar graças. Tampouco diz assim. O texto não diz assim, se você está bem e não está enfermo, você pode dar graça. Ou seja, o texto não faz acepção. De forma geral e muito aberta, Deus nos chama a entrar em sua presença, já seja lá na igreja ou no teu quarto em casa, já seja quando tu estás te banhando ou quando tu estás no teu quarto com a porta fechada. Devemos entrar em sua presença no nosso momento de oração, no nosso momento devocional, no nosso momento de estudar a palavra de Deus com ações de graça, ou seja, reconhecendo o grande que Ele é, o poderoso que é, o fiel que é para nós, o eterno que é, perfeitamente perfeito como Ele é, independente do que somos nós. É a forma como devemos entrar em sua presença, porque isso sim é ação de graça. Separar um dia apenas no calendário para que todo o universo se reúna para dizer obrigado, Senhor, e o resto dos dias esquecer 364 dias esqueceu e só um dia, isso na verdade é apenas uma tradição, não é assim?
E essa tradição deve se tornar em nossa vida um hábito, ou seja, todos os dias da graça. É o que Deus espera de nós e não apenas um dia no ano. Veremos então que a palavra ação de graças ou Eucaristias encontramos em 1 Timóteo 2:1, que é um versículo do Novo Testamento. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça, que está a nossa frase, em favor de todos os homens. A primeira coisa que quero mencionar aqui é esta palavra exortar. Paulo está dando um conselho a Timóteo, certo? E também à sua igreja, a nós. Bem, a palavra exortar aqui é uma palavra totalmente positiva. Eu menciono isso porque já houveram vezes no passado em que eu vi pessoas exortando a outras, falando sobre as falhas delas, chamando a atenção daqueles outros em público, humilhando, inclusive, envergonhando com as coisas erradas que aquela pessoa fez, aquela pessoa que abandonou a igreja, que nunca mais veio, ou que não dá o dízimo, coisas assim que não devem ser motivo de envergonhar ninguém, e muito menos em público. E muitas vezes, alguns desses pastores disseram: olha, tu deves te sentir muito abençoado, porque eu estou te exortando a não deixar tua fé, a não perder a tua salvação. E naquela época, como já faz muito tempo, eu também acreditava assim, eu dizia: ó Deus, ajuda-me a não perder a minha fé debaixo desta exortação. No entanto, hoje, investigando bem a Bíblia, eu vejo que eu criei tudo errado. Isso não é assim, não. Exortar é simplesmente fortalecer, levantar, curar, sarar, restaurar, é reerguer. É todo o contrário do que algumas pessoas, em sua ignorância bíblica, fazem. Usam uma palavra tão profunda e tão bonita que é exortação, para destruir a vida dos outros e sua reputação frente aos demais e também a sua autoestima, porque quando uma pessoa é seriamente afetada, ela até deixa de ir à igreja e no final até abandona Deus, porque pensa que Deus teve a culpa desse tipo de exortação, que não é exatamente exortação. Então, aqui Paulo positivamente exorta ao seu discípulo Timóteo e a nós, na nossa atualidade, a que usemos ou que pratiquemos a súplica, oração, intercessão e ação de graças. A segunda coisa que quero mencionar é que eu vejo que súplica, oração e intercessão são coisas diferentes. Isso é outra coisa que eu não havia percebido muito alguns anos atrás. Antes de realmente estudar o original bíblico, e também não é nem necessário ver o original bíblico para perceber que, inclusive, são palavras diferentes. Porque, na verdade, são práticas, como diz aqui o versículo, práticas diferentes. A súplica tem o mesmo sinônimo do rogo. Rogar ou suplicar é expressar aquele pedido que vem desde o mais profundo do ser do homem. É trazer algo desde muito adentro para fora. É derramar a sua alma, como a gente diz em outra expressão, ou derramar a nossa alma como água diante de Deus. É derramar-se diante de Deus. São expressões que usamos para falar sobre algo profundo, como a súplica ou o rogo. A oração é esse tipo de conversa que temos com Deus e se assemelha a uma conversa que temos com alguém. Conversamos naturalmente, falamos e ouvimos, perguntamos e recebemos a resposta. É uma espécie de interação pessoal através de uma conversa. Isto é oração. Mas a intercessão, então, o que é? A intercessão é tomar o lugar do outro, é ocupar a brecha que está aberta porque alguém está ali necessitando apoio ou suporte espiritual. Então, quando intercedemos, literalmente tomamos o lugar de alguém e batalhamos espiritualmente por aquela pessoa. Paulo também disse em algum momento: quando vocês orarem, façam como se vocês mesmos estivessem ali. Isto é intercessão, ou seja, não é uma oração superficial, é algo muito profundo que nos ajuda a sentir, inclusive, um pouco da dor daquela pessoa, a necessidade que tem, a solidão que assola a alma dela.
e até mesmo nos faz capazes ou mais capazes de ajudar em outras áreas, como compartilhar coisas, acompanhar, enfim. Isso tudo é produto de uma genuína intercessão. A terceira coisa que menciono neste verso é que ainda que o momento de comunhão com Deus esteja acompanhada de súplica, oração e intercessão, se não está acompanhada também por ação de graças, pode ser que este espaço aqui foi incompleto e de repente até em vão, porque a ação de graça é aquela parte do louvor, da adoração, é aquela parte que Deus mais gosta, é aquela parte quando declaramos o que Ele é e o tudo que Ele pode fazer e o grande que Ele é em si mesmo, é elogiar ao máximo a Deus. Quando o que fazemos no nosso momento de comunhão não está acompanhado da ação de graça, então possivelmente o que fazemos está incompleto. Lamentavelmente, às vezes até soa meio vazio. Existem pessoas que vão orar e somente pedem tanta coisa. Não existe nenhum momento de adoração na sua oração. Se torna até um momento pesado, cansativo, algo que quase não podemos suportar. Se nós que somos humanos e maus não podemos suportar algo assim, que será Deus? Deus ama a adoração. E ele diz bem claro no versículo que lemos antes, quando entrarem na presença de Deus, entrem com ação de graças. Então, imagino que depois passaremos para as súplicas, orações, intercessões e todos os pedidos que nós temos. Então, é muito importante ver que, olhando em sequência, as coisas vão se completando. Suplicar, orar, interceder, ou seja, vai desde o mais simples até o mais profundo e até o mais alto, que é a ação de graça. Eu não quero que o meu momento de comunhão com Deus seja incompleto ou vazio. Por isso, eu vou, a partir de agora, inclusive até mais, tomar cuidado com esse aspecto da ação de graça, que é muito necessário. O texto no original, que é a mesma referência de 1 Timóteo 2:1, diz assim, lendo o versículo de acordo com o que está. Παρακαλώ πρώτον πάντο, poiestais, visei proseucais, eutezes, eucaristias, ruper, panton, antropon. Então, literalmente, vimos esse paracalô aqui é o exortar, ou eu exorto. Esta palavra é, portanto, é como um termo conclusivo. Porém, ou portanto, e aí, ou então, é uma palavra conclusiva. A palavra proton é primeiro, ou em primeiro lugar. A palavra panton é todos ou de todos. A palavra poiestai, que é uma palavra bastante grande, é fazer ou usar. Esta palavrinha que está bem aqui, o verbo usar ou user, ou usar. A seguinte palavra que é denses, é rogos ou súplicas. A palavra proseuchas é a palavra orar ou oração. A palavra endzes é a palavra interceder. Eucaristias é a palavra dar graças, que nesse caso é de onde se origina a ação de graças ou ação de graças, mas é literalmente dar graças. Ruper é a preposição por, panton, todos, antropo, que se traduz como antropo, que é homem ou homens, é exatamente como diz aqui. Então o verso funciona ou aparece na mesma sequência que em português e com peso ainda mais intenso, porque nos mostra o que está atrás de simples e bonitas palavras. A Eucaristia aqui é o que Deus verdadeiramente espera de nós, que é essa adoração pura, contínua e incondicional. Vemos também que até mesmo o hebraico do Antigo Testamento dá muito valor a esta palavra graça ou agradecimento. Então, a primeira palavra que temos aqui é a palavra todá.
A palavra todá se lê ou se traduz como graça ou agradecimento gratuito. Interessante isso, novamente essa palavra me agrada muito, porque o agradecimento gratuito dá a ideia, aquela ação de agradecer sem ser produto de força ou de obrigação. Eu faço porque me agrada, porque estou disposta a fazer, ninguém me está obrigando a nada. Agora vemos que a palavra todá surge ou se origina do verbo yodá, ou yadá. O verbo yadá significa literalmente arrojar ou lançar, e fala de algo que lançamos assim, dá a impressão que se lança com força ou se lança com determinação. Quando eu digo com força, eu não estou falando de uma força física, mas com firmeza, com determinação, com convicção de que eu quero lançar isto para lá. E fala, e também dá a conotação, junto com esse arrojar ou lançar, traz uma conotação de ter a mão ou as mãos estendidas. Ou seja, o Yadá se refere à adoração, ou a adoração que surge ou que aparece através do agradecimento. Agora, como é que agradecemos a Deus? Geralmente, na nossa forma simples de adorar o Senhor, quase sempre levantamos as mãos, não é assim? E então, com as mãos levantadas, lançamos para Ele ou arrojamos sobre Ele o nosso agradecimento. Por isso esta palavra Yadá aqui, lendo sempre da direita para a esquerda, porque é assim que se lê o hebraico, certo? Quando lemos Yadá, não podemos desassociar com arrojar, lançar ou jogar para uma certa direção, com determinação e com as mãos estendidas. Levantamos as nossas mãos e não é literal, não estamos lançando algo para cima, fisicamente, mas sim estamos lançando com determinação para Ele a nossa adoração ou o nosso agradecimento. Então, você já sabe que aqui estou falando de uma postura física que é assumida por quem agradece ou adora a Deus. A palavra Yadá, que é lançar, arrojar ou jogar sobre ele algo, também pode significar, dependendo do contexto do versículo, afirmar, declarar, aclamar, celebrar, exaltar ou confessar o nome do Senhor. Ou seja, durante o nosso momento de adoração ou agradecimento, nós afirmamos que Deus é quem Ele é. Declaramos seu grande poder, aclamamos o nosso Deus e o levantamos bem alto, celebramos a sua presença e a sua glória, o exaltamos sobre nossa vida e sobre todas as demais coisas que conhecemos e ademais confessamos o nome do Senhor como nosso único Deus e único Salvador. Então isso é uma coisa bastante interessante, porque as ações de graças sempre são acompanhadas de diferentes níveis de comunhão com Deus, e durante esses níveis, como vimos no verso anterior, que é a súplica, a oração, a intercessão e a ação de graça, envolve ou inclui cada um dessas expressões que, apesar de que parecem falar da mesma coisa, são diferentes entre si, e elas se completam. Afirmar é uma coisa, declarar é outra, aclamar é outra, celebrar, falar de festa, exaltar é levantar, confessar é dizer que algo é verdade. Então, vemos que os termos são diferentes, porém se completam um ao outro, e todos voltados para a mesma direção, que é exaltar o grande e poderoso nome do nosso Deus, como é esta parte final que vimos aqui. Vimos então que a palavra Yadá, ou a palavra Todá, aqui em hebraico, se encontra com mais frequência no livro de Salmos, que tem cerca de 150 capítulos, e onde mais a palavra agradecer ou dar graças aparece. Como algumas vezes como um sinônimo de adoração, literalmente, e outras somente com uma expressão de profundo agradecimento ao Senhor. Vemos então que
Se nós tomamos toda esta informação que recebemos agora sobre o dia de ação de graças, compreenderemos afinal que todos os filhos de Deus são chamados, e esta palavra aqui é muito clara, chamados, somos separados, somos convocados para agradecer ao nosso Deus. Será que temos motivos para agradecer ao Senhor? Claro que sim, temos muitos motivos. As ações de graças sempre são acompanhadas de súplicas. E todos nós, em algum momento, suplicamos. Não é assim? E suplicamos por tantas coisas. Como estão sendo nossos momentos de oração? É a pergunta que eu fiz em algum momento para mim mesma. Como será que os meus momentos de oração estão? Será que os nossos momentos de orações estão sendo acompanhados com ações de graças, como a Bíblia menciona? Será que as ações de graças estão acompanhando os nossos momentos de intercessão, de súplica, os nossos devocionais diários? Será que as ações de graças estão marcando nossos momentos de oração? E por esse motivo, por esta razão, os nossos momentos são renovadores, porque as ações de graças vêm antes de qualquer coisa, e inclusive antes das mesmas súplicas. Estão cheios da presença de Deus, ou seja, quando oramos, fazemos nosso devocional, nosso momento de oração particular, começando com ações de graças, nos sentimos renovados, cheios da presença de Deus. Ou será que nossos momentos de orações às vezes são meio mortos, vazios e sem resposta? Como será que hoje definiríamos o nosso tempo de oração pessoal? Então, se nós temos essa situação, veremos outra vez o que diz o versículo 4 de Salmos 100. Quando entrarem na presença de Deus, entrem com ações de graças. Tratemos de fazer isso se não fizemos antes. Se nós entramos sempre com súplicas, apenas com pedidos e mais pedidos, tratemos hoje de mudar a ordem das coisas e comecemos a entrar na presença dele com agradecimento e ações de graças. E veremos então que o resultado vai ser diferente. Agora, para que o nosso tempo de oração, nosso tempo de comunhão com o Senhor seja realmente aceito e agradável, despojemo-nos de nós mesmos para poder entrar em sua presença e assim exaltar e chegar realmente a exaltar o seu grande nome, como vimos aqui. Irmãos, necessitamos realmente avaliar como está sendo a nossa vida cristã. Como foi a nossa vida cristã durante este ano todo? Em 2 dias, teremos o nosso dia de ação de graças. O que será que faremos ou o que diremos a Deus neste único dia do ano, separado e chamado como dia de ação de graças? Será suficiente um só dia para reconhecer tudo que o Senhor fez durante todo o ano? Ou melhor, desde o início da nossa vida até hoje? Ou será que necessitamos desenvolver o hábito de dar graças a Deus por tudo e antes de qualquer coisa? Que o Espírito de Deus nos ajude a entender e chegar a este nível de comunhão e adoração com Ele, aonde ainda não estamos. Este nível que nos faz entrar em sua presença ou em suas portas com ações de graças, com as mãos levantadas, com os nossos olhos bem abertos para ver o que o Senhor tem a mostrar-nos em um âmbito espiritual mais profundo e discernir o que de melhor Ele tem para nós, porque Ele sempre tem o melhor. Que a nossa vida espiritual possa subir de nível depois de entender que o que fazemos diante de Deus logra um grande alcance se começamos com as ações de graças. Deus nos chamou, Ele nos chamou para agradecer-lhe. Sua palavra diz que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, que o Senhor encontre em nós esses chamados para agradecer, para entrar em sua presença com ação de graça, como diz o versículo, entrar em seu santuário,
ou em sua presença, não importa onde estejamos, sua presença não está só na igreja, não está só no santuário. Sua presença está em qualquer lugar onde tu e eu estamos. Porém, que entremos com ação de graças e aí teremos resultados muito maiores, com certeza. Porque o nosso Deus é fiel e jamais falha a sua palavra. Suas promessas nunca serão violadas, seus mandamentos nunca serão mudados, seus decretos nunca serão esquecidos. Ele é sumamente fiel. Para ti, que estás ali, nesse momento, talvez meditando em como estão sendo os teus momentos de oração, como também com a minha vida aqui. Que Deus nos ajude a ser melhores filhos de Deus e, sobretudo, melhores adoradores e agradecedores do que o Senhor faz. Que aprendamos verdadeiramente que entrar em sua presença com ação de graças é o melhor que podemos fazer neste tempo difícil de hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe muito e, assim como a mim, nos ajude a ser melhores adoradores e aqueles que realmente cheguem a agradar o coração do nosso Deus verdadeiramente. Como sempre, este tópico foi sumamente edificante para mim e compartilhá-lo contigo me faz crescer muito na palavra. Obrigada por estar comigo até aqui e a todos os meus alunos, novamente, aqui estarei em caso de que tu tenhas alguma pergunta, ok? Bem, é sempre uma bênção poder compartilhar juntos o mesmo tópico e aprender da palavra do Senhor. Então, nos vemos no próximo vídeo, ok? Bye!